Bom dia, irmãos! Me chamo Tainá, sou seminarista da Igreja Batista em Jardim Colonial. Pensando nesses dias que nós estamos passando de pandemia, confinamento, estive pensando também em algumas dificuldades que talvez a gente tenha enfrentado, cada um no seu grau de dificuldade, talvez cada um de uma forma mais específica. Mas fiquei pensando de que forma que nós devemos encarar o sofrimento, as provações. E meditando nisso, eu lembrei de uma história que um professor meu me contou, de um acidente que aconteceu na sua casa. Ele estava recebendo visitas, sua esposa estava fazendo o café lá com água quente, ela estava preparando o café e eles ali juntos, perto do fogão, estavam vendo fotos, revendo momentos junto com a visita. A sua filhinha, querendo ver também as fotos, entrou por debaixo dos braços do pai para poder conseguir enxergar o celular e ver ali as fotos, mas nesse momento ele deu uma afastada para que ela estivesse ali no meio e ele bateu a mão na água quente do café. E essa água quente caiu nas costas de sua filha. Naquele momento foi um desespero, porque ele viu que tinha machucado sua filha e ela gritava de tanta dor. Ele, desesperado, saiu e foi para o hospital juntamente com sua esposa e levando a sua filhinha, e ele preocupado, às vezes até se sentindo culpado pelo que tinha acontecido com a sua filha. E a sua filhinha, sem entender a relação daquela dor, tanta dor que ela estava sentindo, e ela mencionava para o pai dela: pai, mas tá doendo muito, e ela chorava e ela mencionou para ele: por que dói tanto? Será que isso vai passar? Será isso que vai acabar logo? E o pai dela poderia falar tanta coisa, mas ele olhou para ela e falou: filha, eu preciso te falar a verdade. Vai doer, vai continuar doendo. E o mais interessante disso, que a gente pode aprender, quando ele mencionando isso para sua filha, ele falou: não há cura que nós tenhamos, não existe cura se a gente não passar pela dor e pelo sofrimento. Toda cura, ela vem após toda dor, todo sofrimento. Então você vai precisar passar por essa dor para você conseguir desfrutar da cura. E quando ele mencionou aquilo, eu comecei a pensar em tantas coisas, em todos os sofrimentos e em momentos que nós passamos na nossa vida. Se nós olharmos para a Bíblia também, no Antigo Testamento a gente viu o povo do deserto passando para poder chegar na terra de Canaã, a terra de Canaã, que é a terra prometida. Eles precisaram passar por um período no deserto. A gente viu a vida de Jó, que teve tanto sofrimento, mas no final ele reconheceu o nosso Deus, reconheceu quem Deus é, reconheceu Deus de perto. Então eu comecei a pensar sobre essas questões, sobre a nossa vitória, ou sobre a cura. Realmente a gente precisa passar por algumas provações, alguns sofrimentos. Mas de tudo isso que nós passamos, Deus, ele permite que o teu filho passe por provações para que ele possa desfrutar de um relacionamento íntimo com ele, para que sua fé seja amadurecida, para que ele cresça, para que ele frutifique, para que ele tenha uma intimidade maior com o Senhor e seu relacionamento com o Senhor cresça. E até mesmo para no final de tudo isso, atingir outras pessoas como um testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor. Então, de que forma nós podemos encarar essas provações, esses sofrimentos? De que forma nós conseguimos ou devemos passar por essas provações? Tiago, ele vai nos responder de que forma que nós devemos passar por isso. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4 e depois nós vamos ler o versículo 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós conseguimos enxergar aqui algumas lições que Tiago está dizendo. Tiago, aqui a gente precisa entender o contexto, ele está falando com cristãos, são povos que estão sendo perseguidos pelo evangelho e que estão sendo dispersados, eles estão saindo de suas casas, fugindo de pessoas que estão perseguindo eles. Então é esse o contexto com que nós estamos falando. Um contexto de perseguições para cristãos. E a primeira aprovação que nós encontramos aqui se encontra logo no primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 2, que menciona tende por motivo de toda alegria. Mas como assim ter alegria diante de tanta provação e diante de tanto sofrimento? Essa alegria está relacionada ao andar no Espírito. É você buscar fontes do próprio Espírito, assim como Gálatas vai mencionar os frutos do Espírito. Então essa alegria está relacionada à forma como que você deve andar. Às vezes nós passamos por algumas perseguições com relação a problemas sociais, doenças, financeiros, emocionais, são tantas dificuldades que nós enfrentamos. Mas, assim como Tiago menciona sobre o contexto de perseguição, nós precisamos também entender, e essa é uma lição da carta inteira de Tiago, que vai mencionar que a nossa perspectiva ela precisa ser eterna. Nós temos que ter um olhar com as coisas que são eternas. Deus mesmo em Jesus disse que tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também nos ensina a termos a alegria de passar por algumas situações. Essas situações, elas vão nos dar alegria porque Deus está conosco. É Ele quem permite que passemos por algumas dificuldades na nossa vida. E essa alegria, ela está relacionada com o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento em que me relaciono com Deus, eu entendo que Ele tem me permitido passar por algumas provações para que o nosso relacionamento ele se afirme mais, se aprofunde mais. E é estando com Ele, pensando nas coisas do que são eternas, que eu vou conseguir passar por essas provações com muita alegria. Eu me lembro de Paulo, que muitas vezes ele passou por provações, por perseguições, mas ainda assim ele mencionou que ele estava contente em todas as coisas, contente, estar completamente satisfeito, uma contentação em Deus. Paulo entendeu que a perspectiva dele não são essas coisas da terra que são passageiras, mas sim aquelas que são eternas. Então, se eu focar os meus olhos no Senhor, eu vou conseguir passar com grande alegria por todas as provações, ainda mais em um contexto de perseguição, como era o caso que Tiago estava mencionando. Além da alegria, no próximo versículo 3, ele vai mencionar que essa provação ela nos produz perseverança. Devemos ser perseverantes no Senhor. É uma capacidade de permanecer sem desistirmos de nada. Então, logo eu consigo lembrar da história de José. José ele passou por diversas provações, por diversos sofrimentos, tristezas, até injustiças. Mas ele não desistiu em nenhum momento. Ele sempre confiou no Senhor. Tão diferente é Paulo, que Paulo também ele permaneceu firme no Senhor, ele perseverou. Existe em Atos, vai mencionar uma situação em que Paulo ele foi apedrejado e arrastado, dado como morto fora da cidade. Mas ele levantou e não desistiu de pregar o evangelho do Senhor. É nesse contexto também, mesmo que o povo estivesse fugindo de perseguições, eles não deixaram de propagar o evangelho de Deus. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os sofrimentos que eles estavam passando, eles não desistiram. Então permaneça, continue firme, persevere no Senhor. Essa perseverança vai chegar à maturidade do Senhor, à maturidade da fé. E então também aí nós vamos para o nosso terceiro, que é um terceiro que está junto com um quarto.
No versículo 4 diz que essa perseverança, ela vai ser uma ação completa, até que sejais perfeitos. E esse perfeito a gente pode entender que é a maturidade completa no Senhor. E íntegros, nada deficientes. Está querendo dizer que uma vez que nós estamos firmes no Senhor, confiando no Senhor, com a perspectiva daquilo que é eterno, nós conseguimos passar por diversas provações alegres, firmes, perseverantes, porque há alguém que está conosco. Porque nós não olhamos para as coisas momentâneas daqui, nós temos um foco, e o nosso foco é a glória futura. Nós olhamos com a perspectiva futura. Nosso reino aqui é passageiro. As coisas nessa terra aqui são passageiras. Então Deus nos diz e nos ajuda a olharmos para aquilo que é eterno. Essa eternidade nos garante, nos ajuda a perseverarmos nos momentos das provações. Tudo aquilo que nós aprendemos e sabemos das Escrituras é aquilo que nós vamos viver. Você vive aquilo que você sabe das Escrituras. Eu não estou dizendo que o aprender das Escrituras seria para você ser um teólogo, um professor das Escrituras. Mas aquilo que você aprende, desfruta, você coloca isso em prática. Então aprenda do Senhor. Mesmo em esse contexto também de perseguição, nós não vemos eles murmurarem ou talvez reclamarem por todas essas questões, porque eles entenderam onde está o foco deles. Eles estão firmes, caminhando, constante no Senhor. À medida com que eu sei que Deus tem usado esse meu problema, eu vou me alegrar, porque Ele tem usado isso para poder me forjar o meu caráter, fazendo a sua imagem, a sua semelhança. Quais são as situações que Deus tem colocado na sua vida que tem feito você perseverar? Você tem enxergado com objetivos do que o Senhor tem para moldar na sua vida? Você tem olhado para aquilo que é eterno ou você tem focado no problema? Vamos olhar para o eterno, para aquele que pode nos dar a solução, para aquele que está conosco, que vai nos ajudar nos momentos de crise. Pare de olhar para o problema. Pedro, quando ele, andando sobre as águas, ele olhou para o mar, ao invés de olhar para Cristo, ele afundou. Precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo, para permanecermos firmes naquele nosso caminho, sem nos desviarmos, sem nos entristecermos, mas caminharmos firmes, confiantes no Senhor. E assim, por último, no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois disso ele vai receber a coroa da vida. Nós devemos nos alegrar olhando para aquilo que é eterno, nós temos falado isso. Olhe para cima, olhe para o Senhor. Aquele que olha para o Senhor, que tem esse objetivo, ele recebe as promessas do Senhor. A verdadeira vida não está naquilo que eu faço, mas naquilo que é eterno. A minha vida é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. É dessa forma que nós devemos encarar as provações. Eu enxergo alegria por saber quem está comigo e quem permitiu que isso tudo acontecesse. E perseverar é não perder a fé. É me tornar alguém mais próximo, mais íntimo de Cristo. E estando com Cristo, o meu caráter é forjado, moldado à sua imagem e à sua semelhança. Devemos então olhar para aquilo que é eterno, não para as coisas que são momentâneas e passageiras, desfrutando de um eterno relacionamento com o Senhor, com a expectativa do nosso glorioso futuro com o Senhor. Olhe para o Senhor, não olhe para as circunstâncias e aprenda a passar por todas as dificuldades, confiando que o Senhor está contigo. Eu quero orar com os irmãos. Senhor, obrigada porque o Senhor nos ensina a passarmos por sofrimentos, por momentos de tristezas às vezes, por momentos de dificuldades, mas confiantes nós estamos porque temos o Senhor que nos dá alegria, que nos dá firmeza para crescermos.
Obrigada por usar, ó Deus, às vezes as nossas tribulações para forjar o nosso caráter e sermos mais parecidos com o Senhor. Nós nos relacionamos com o Senhor porque te amamos. E Deus, obrigada por não desistir de nós, por sempre estar conosco. Nos ajude, Deus, a sermos alegres e permanecermos, ó Deus, em todas essas provações, para lá, no final, desfrutarmos de uma vida gloriosa, vitoriosa e recebermos a cura que só vem do Senhor. É em teu nome que eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe neste dia.